Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos estar aqui falando sobre o seguinte tema, a seguinte pergunta, a seguinte dúvida que nós vamos estar esclarecendo. Jacó venceu a Deus? Será mesmo que um homem, ele pode ser mais forte do que Deus? O que é que vocês acham disso? O Deus bíblico, o Deus da Bíblia, ele seria mais fraco do que um homem, do que Jacó? Bom, se você quer saber sobre esse tema e as problemáticas que envolvem tudo isso, gostaria de convidar você a vir comigo até o final desse vídeo, mas antes, deixe aí o seu like. O seu like é importante para nos ajudar a tornar esse conteúdo relevante aqui dentro do canal do YouTube, para que o YouTube nos ajude a divulgar ele. E se inscreva aqui no nosso canal, pessoal. Ative o sininho, se inscreva aqui no nosso canal, para você ficar por dentro das novidades. Caso você queira também adquirir algum dos meus produtos, você pode entrar em contato comigo. Os contatos estão aí na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato comigo, adquirir esboços, adquirir cursos, adquirir aí materiais que estão sempre sendo colocados aqui no canal, ou seja, livros meus que já estão aí, já divulgados, ou seja, livros digitais. Você pode entrar em contato comigo, eu faço um preço bacana para vocês, tá? Bom, hoje nós vamos para essa problemática e nós vamos para o texto hebraico, né, de sempre. Ele vai trazer o seguinte, ó, nós temos aqui: e restou Jacó sozinho ele, e lutou o homem com ele até subir o alvorecer. Vai varrer Yaakov, Lebador vai a Bec Ish, Imu Ad Alot Hashahar. Essa seria a expressão. Só que nós vamos nos atentar a essa expressão aqui, ó. Vai a Bec Ish. Essa expressão vai a Bec vem de Akav, Abac, né? Aliás, Abac. E tem os significados de ficar empoeirado, sentar a seus pés e luta. A Septuaginta vai trazer a expressão Epalaien antropos met autu reos proi, que lutou o homem com ele até o dia. Que houve uma luta, nós podemos e temos atestação pelo uso dessa palavra. Então, ou seja, que houve uma luta, realmente houve. O texto hebraico e o texto da Septuaginta vão atestar que houve uma luta. Ou seja, nessa parte do verso, nos é dito que um homem foi quem lutou com Jacó, pelo uso do vocábulo ish, homem, também traduzido em algumas versões como varão. Então, ou seja, aqui, até aí, realmente está sendo colocado que um homem lutou com Jacó. Aí nós temos a outra parte do verso, assim, nós estamos no verso aqui 24, agora nós vamos para o verso 28. Olha o que vai falar o verso 28 aqui, ó. E disse: não Jacó será dito mais o teu nome, que senão Israel, porque lutaste com Deus e com homens e prevalecestes. Ou seja, aqui já não traz que é um homem no singular, como está trazendo lá no versículo 25. Ish. A gente vai trazer que é um vocábulo plural. Porque nós temos a expressão aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Que sarita, nós temos que sarita, porque lutastes, né? Em Elohim, ou seja, com Deus. Aí nós temos veim, anashim, que é, ou seja, e com homens, ou seja, tá vendo aqui o plural aqui, ó. Justamente aqui, em. E nós temos vatukal, que é prevaleceste. Aí nós temos aqui, ó, o vocábulo charita, que vem da raiz chará, aliás, sarita, que vem da raiz sará, com significados persistir, esforçar-se, perseverar, contender, lutar, contenda e poder. Então nós podemos colocar aqui que Jacó, ele persistiu com Deus, ele se esforçou contra Deus e contra homens, ele prevaleceu contra Deus e contra homens, ele contendeu com Deus e com homens, ele lutou com Deus e com homens, ele contendeu com Deus e com homens e teve o poder maior do que Deus e homens. Então, ou seja, isso conforme a expressão. Aí temos a expressão aqui, ó, in Elohim ve'in anashim, que é com Deus e com os homens, com homens. A Septuaginta ela vai trazer surroti eniskusas metateu kai meta antropu dunatos, que é você por causa fortalecer com Deus e com o homem poderoso.
Então, ou seja, aqui já traz dessa forma. Ou seja, aí vem as seguintes perguntinhas que eu faço. Já que a Bíblia é uma palavra inspirada, como muitas pessoas colocam que a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, então nós vamos ter uns probleminhas aqui para serem respondidos. Pode um homem lutar com Deus e vencer? Por quê? O texto vai falar assim, ó, porque lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. E o texto realmente fala que foi com Deus aqui, ó, in Elohim, ou seja, ele lutou não somente com homens, mas lutou com Deus também e prevaleceu. E pode um homem lutar com Deus e vencer? Será que pode? Pode um espírito lutar fisicamente com um ser de carne como um homem? Pode um espírito lutar com um ser de carne como um homem? O homem é mais poderoso do que Deus para vencê-lo? Será que o homem ele é mais poderoso do que Deus para poder vencer a Deus? Essas são as perguntinhas que eu faço aí, principalmente para aqueles que defendem a inerrância, a inspiração da Bíblia, tá? Aí nós temos outro texto aqui, que é o texto de Oséias 12:4, vai trazer uma ideia semelhante. E lutou contra o mensageiro e prevaleceu. Pranteou e implorou por compadecimento a ele. Betel o encontrou e ali falou conosco. E nós temos a expressão aqui, ó. Vaiassar el malak, vaiukal bakar. Aí nós temos vaiterhanem lo. Aí por aí se vai. Ou seja, então as três palavras que nós temos que prestar atenção aqui é a palavra vaiassar, que é essa palavra primeirinha aqui, malak, e essa palavra vaiukal. Essas palavrinhas aí que nós temos aí que está prestando atenção com base neste texto aí. Por que nós temos que prestar atenção nessas palavrinhas? Vou mostrar para vocês aqui o porquê, tá? Olha o que vai dizer aqui, ó. Nós temos aqui, ó, sarar, que é a raiz a raiz aqui desse vocábulo aqui, tá? Vaiassar, ou seja, então essa raiz, a raiz radical é o sarar, que significa lutou e tem o significado de príncipe e governar. Então, ou seja, se você for parar para poder analisar aqui, não vai se falar que ele foi somente que ele lutou, mas que ele foi príncipe e governante de Deus. E aí? Como que fica agora? Fica complicada a situação, não fica? Aí nós temos aqui, ó, vaiukal, que é prevaleceu, vem da raiz yakol, que tem os significados de ser capaz, fazer prevalecer o poder, suportar, agarrar, suportar e ter o poder. Então, ou seja, ele foi um governante, um príncipe sobre Deus, ou seja, sobre o mensageiro de Deus, porque as traduções vertem essa palavra aqui, malak, tá? Como anjo, tá? Então ali no caso ele lutou também contra o anjo, não foi ali um varão ali. Aqui o texto vai trazer que foi um anjo, foi um mensageiro. Ou seja, no entanto, Yakol é traduzido corretamente prevalecer e vencer, quando usado para homens em lutas ou batalhas. Um exemplo proeminente seria a luta de Jacó com o anjo Javé. O anjo não vence Jacó, então o nome de Jacó é mudado para Israel, pois você lutou com Deus e comigo prevaleceu. E por aí se vai, tá? Quem quiser adquirir o material pode entrar em contato comigo. Então, um exemplo lá de Golias, que aqui fala aqui, por exemplo, se vai. Aí nós temos aqui, ó. Oséias usa a palavra malak, que é mensageiro, na qual os tradutores optaram por VT como anjo. A Septuaginta vai trazer da seguinte forma. O que a Septuaginta vai trazer? Ó? Kai anisco sem meta angelo, ou seja, essa palavrinha aqui, ó, angelo, que é traduzido como anjo ou mensageiro. Kai edunaste, que é e fortaleceu com o anjo e foi poderoso. Ou seja, que realmente há uma atestação que ele lutou com um mensageiro, que ele lutou com Deus, o texto bíblico fala. Só que nós vamos ter essa problemática. Se fala que ele lutou com Deus e lutou com os homens, então ele prevaleceu sobre Deus e sobre os homens. Ou seja, não venceu somente a Deus. Ele venceu os homens, ou seja, venceu a Deus, venceu os homens e também venceu os anjos, ou seja, o mensageiro. E aí? Aí vem a perguntinha que eu faço aqui, como sempre. De onde o autor de Oséias tirou que o anjo lutou com Jacó, uma vez que o texto diz que foi um homem? De onde o autor de Oséias ele tira essa ideia de que foi um anjo? Já que o texto lá de Gênesis fala que foi um varão, ou seja, um ish, um homem, né? Ou homens, né? No caso lá, anarchim, né? Que é no caso do plural. E aí vem a perguntinha também. Quem se equivocou? Qual que está equivocado? O autor de Oséias ou o autor de Gênesis? Quem se equivocou aí na sua informação?
Quem está mentindo? Qual dos dois? O autor de Gênesis ou o autor de Oséias? Porque anjo e homem são coisas completamente diferentes, tá? Em qual dos textos faltou a inspiração divina? Porque um desses textos faltou a inspiração divina. Porque se um traz anjo e o outro traz varão, um dos dois, ele faltou a inspiração divina. E aí? Foi o de Oséias ou foi o de Gênesis que faltou com a inspiração divina? Fica complicado, né, pessoal? Por aí você já vê para onde que nós vamos. Aí tem um textozinho aqui que eu separei. É o texto de 2 Crônicas 20, verso 6. Diz assim, ó. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Eu até fiz questão de sublinhar essa expressão. E não há quem te possa resistir. Aí nós temos a expressão aqui, ó. Ve'en imika liretei atsev, que é e não quem para ficar de pé. O texto realmente afirma que ninguém pode permanecer de pé diante de Deus. Aí vem as perguntinhas. Deus, ele é mais fraco do que o ser humano? Porque eu tenho um problema. Isso aqui fala que Deus, né, ninguém pode resistir diante dele. Então, como explicar o caso de Jacó? E o caso lá, sendo descrito no caso de Gênesis e Oséias, falando que Jacó venceu não somente a Deus, mas também venceu os seus anjos. Se ninguém pode permanecer de pé diante de Deus, como um homem como Jacó o venceu? Se ninguém consegue permanecer de pé diante de Deus, num ser humano, como que Jacó ele venceu a Deus ali? Seria Deus mais fraco do que Jacó? Será que Jacó é mais forte do que Deus? E Deus seria mais fraco do que Jacó? Os textos de Oséias e Gênesis estariam mentindo ao afirmar que Jacó venceu a Deus, porque o texto de Crônicas fala que ninguém pode resistir a Deus, ou seja, permanecer de pé diante dele. Então, o texto de Gênesis e de Oséias estão mentindo? E por fim, em qual dos textos faltou inspiração divinas? No de Gênesis, no de Oséias ou no de Crônicas? No de Crônicas fala que ninguém resiste de pé diante de Deus. No texto de Oséias fala que Jacó venceu os anjos. E no texto de Gênesis já fala que ele venceu homens e venceu a Deus. Qual dos três textos está correto? Qual dos três textos que faltou inspiração divina? Foi apenas em Gênesis e Oséias? Foi apenas em Oséias e Crônicas? Ou os três faltaram inspiração divina? Então fica aí essas perguntinhas para vocês raciocinarem aí, tá? A concepção de anjos. Aí nós temos essa expressão aqui em cuneiforme, tá? Que é lama, de lamas abar e somente lama, tá? Aí tem a localização aqui do material que eu estou trazendo para vocês, onde tem essa pronúncia aí, tá? Aí está o material aí, vocês conseguem encontrar no CDLI, tá? Que é justamente a biblioteca digital que tem aí a respeito dessa questão de muitas pedras cuneiformes. Você encontra aí, ó. Os anjos e demônios da antiguidade eram representações do chamado Lamaçu, ou Lama, que era uma divindade feminina e atuava como uma espécie de espírito que poderia tanto fazer o mal quanto o bem aos seres humanos. Aí vocês estão vendo a estátua aí desse Lama, tá? Ou seja, que é até uma estátua que é utilizada como uma figura também para os querubins, isso mesmo, os querubins da Bíblia, tá? Eu explico em outros vídeos aqui no meu canal, eu venho falando sobre essas questões aqui, ou seja, da questão dos anjos, da questão das escadas no céu, ou seja, a imagem do zigurate no outro vídeo que eu fiz a respeito de Jacó também, do sonho que ele teve da escada que leva para o céu. Então, ou seja, tudo isso são figuras existentes ali na Mesopotâmia. Não tinha nada de novo. A Bíblia não traz nada de novo. É tudo que já existia ali no contexto que os autores se utilizaram para escrever. Ou seja, parte-se sempre do princípio de que você constrói a partir de algo, né? A Bíblia ela parte desse princípio. Ela constrói os seus escritos, os autores constroem os seus escritos através de outras literaturas e contextos que os cercavam naquela época. Então fica esse videozinho de hoje para você ver aonde que vai parar aí a inspiração bíblica. Eu agradeço a todos vocês por terem ficado comigo aqui até o final desse vídeo. Não deixa de curtir,
compartilhar e comenta aí no vídeo. Deixa aí sua opinião, deixa aí nos comentários temas para próximos vídeos. Se você quiser adquirir o material, pode entrar em contato comigo para adquirir os meus materiais. E pessoal, se inscreva no canal para vocês ficarem por dentro das novidades aí. No mais, eu agradeço, desejo muito sucesso e até a nossa próxima oportunidade.